Meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Elcio e hoje eu vim falar sobre a ressurreição dos mortos e sobre um assunto delicado. Um assunto delicado que no decorrer desse assunto da ressurreição eu vou tratar com vocês a respeito de Jesus. E o texto que eu vou utilizar aqui para fazer a minha análise esse texto que vocês estão vendo aí, 1 Coríntios 15, versículo 20 em diante, tá certo? Então eu vou fazer uma pequena e breve análise, eu não quero se estender muito, tá bom? Mas é um pouco complexo, então às vezes eu preciso voltar um pouquinho. Mas eu vou ser o mais breve possível. Então vamos primeiramente dar uma leitura rápida. Eu vou lendo e vou já explicando para não tomar tanto tempo, tá certo? Então vamos lá iniciar a leitura. A ressurreição dos crentes. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Aqui é um fator interessante. Aqui ele diz claramente que a ressurreição, a vida eterna, entrou no mundo por meio de um homem. E aqui entra naquele espaço da contradição que coloca a figura de Jesus como um Deus. E se analisarmos esse termo aqui o apóstolo Paulo fala, ele fala de um homem e não de um semideus ou de Deus, ele fala de um homem, né? Então é bem interessante, vamos prestar bem atenção nas palavras aqui na leitura desse texto. E eu vou sempre reforçar para vocês o entendimento a respeito desse texto que muitas pessoas negligenciam, tá bom? Vamos lá. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aqui entra aquela outra parte da contradição que muitas pessoas não entendem. Assim, não entendo entre aspas, porque muitas contradições, muitas opiniões. Porque aqui é bem claro que a ressurreição acontece num ponto específico, é na vinda de Cristo, é na vinda do Senhor. Então é quando ele se manifestar nos ares que os mortos ressuscitarão. Então aqui entra a polêmica para muitos irmãos que alguns acreditam que as pessoas estão em algum lugar, você morreu agora e foi para algum lugar, está consciente, está vendo as pessoas, está tendo um momento de paz, né? Até o momento que você vai retornar à Terra. E tem os outros que acreditam que as pessoas quando morrem, elas de fato morrem. E quando elas vierem a ressurreição, de fato elas serão ressurretas, tá bom? E aí entra esse conflito de opiniões. No meu ponto de vista, a primeira seria muito bonita, muito legal, mas o que me faz mais sentido é essa segunda, né? Essa segunda opinião, para mim, tá bom? Faz mais sentido, né? A pessoa morre e depois ressuscita. A pessoa não fica em algum espaço, porque assim a pessoa continuaria vivo e não precisaria mais de uma ressurreição. Então, tá bom? Aí, né, mora esse pequeno abismo entre as divisões teológicas. Mas tudo bem, isso não leva a nós a muito lugar não, tá bom? Isso é uma divisão apenas teológicas de pensamentos que também não faz tanta diferença assim, tá bom? Veja, vamos lá. Depois virá o fim, quando estiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés.
Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Aqui entra outro conflito, outra ideia, que é a seguinte. Aqui fala que os mortos, né? Jesus vai entregar o reino a Deus quando tiver destruído todos os impérios, todas as forças, né? Então, quando ele tiver aniquilado a morte, ele vai entregar o reino a Deus. Esse é o primeiro ponto que eu quero explorar aqui. Só que aqui mora um detalhe que as pessoas não exploram, que é a questão do anticristo. As pessoas acreditam que o anticristo é uma espécie de um último inimigo que vai ser destruído, mas aqui fala que é a morte. Aí algumas pessoas acreditam o seguinte: não, tudo bem, a morte, mas o anticristo vem quando Jesus vier, ele vai estar na terra, né? Ele vai estar na terra e os irmãos vão ser arrebatados e vão passar 3 anos e meio no céu e depois volta, porque vai ser 3 anos e meio de tribulação e depois eles voltam. E aí ele destrói a besta e restabelece um plano de um reino na terra. Porém, essa ideia ela não tem corroboração textual bíblica, não tem. É apenas uma ideia bonita, né? É uma ideia de salvação, de não tormento para as pessoas que são salvas. É uma visão que seria muito melhor para a gente, né? Claro. Ficar seguro, não sofrer nenhum dano, não sofrer nenhuma lástima, né, que vai acontecer com os homens. Mas a questão é que quando Cristo aparecer, a ressurreição aparece, tá bom? Acontece a ressurreição. E a ressurreição é o ponto crucial da destruição da morte. É quando a morte perde o seu poder. Quando você lê o capítulo aqui mais adiante, vou ver se eu encontro rapidinho aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Aí você percebe aqui, então, preste bem atenção. A morte vai ser destruída quando a ressurreição se estabelecer na igreja, ou seja, quando a igreja ressuscitar dos mortos e os vivos forem transformados, tá bom? Aí acontece que a morte vai ser vencida nesse ponto específico, não é em outro ponto no espaço-tempo, é nesse ponto específico, de acordo com o apóstolo Paulo. Nesse ponto específico, quando a igreja é revestida da incorruptibilidade, da imortalidade, é quando a morte perde o seu poder. E aí acontece a questão que eu levantei. O último inimigo que vai ser destruído é a morte, tá bom? E se é a morte, para os irmãos que acreditam que Jesus vem em um período da história que ele arrebata a igreja e o anticristo continua na terra, faz uma destruição global até esses 3 anos e meio. Primeiramente é uma paz que vem, né? Primeiro é uma paz, porque ele vai estabelecer uma paz, mas através dessa paz ele vai reinar e vai destruir muitos, né? Ele vai através dessa paz que ele vai acabar com o povo de Deus, né? E aí é que entra essa questão. Se quando Jesus vinha que acontece a ressurreição dos mortos, e preste bem atenção, no Apocalipse fala que bem-aventurados e santos são aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Sobre esse não tem poder a segunda morte, tá bom? É o uso da primeira ressurreição. E se quando Jesus vem e ressuscita os mortos, é antes do anticristo, assim, antes do anticristo se manifestar de maneira totalitária para o mundo, então a questão da morte acontece ou seja, a morte vai ser o penúltimo inimigo a ser destruído, vista que o anticristo ainda está no mundo e vai ser destruído posteriormente, tá certo? Mas quando você analisa tudo isso de maneira cronológica para compreender melhor,
o que está sendo dito, você vai compreender que primeiro vem o anticristo, depois vem a igreja, vem Cristo e ressuscita os mortos, e aí na ressurreição dos mortos, a morte é vencida, e Jesus vem e destrói o anticristo, né? Com o sopro da sua boca, e aí acontece todo o processo, mas é nessa sequência, não pode ser inversa, porque senão o texto que o apóstolo Paulo fala pode estar equivocado, ou seja, então a morte não é o último inimigo, é o penúltimo, visto que o anticristo é o último. Vocês podem ter entendido? Então é o seguinte, essa é a parte complexa aqui, tá bom? É a questão da ordem da ressurreição e a ordem da destruição da morte e do anticristo, né? O outro ponto aqui do mesmo texto que eu quero apontar é por que convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. A questão aqui é por que convém, ou seja, é uma questão de conveniência o reinado de Jesus até um ponto específico na história. Depois desse ponto, acontece que Jesus devolve o reino a Deus, o Pai. Aí você pensa, não, mas isso não faz sentido para mim, porque o reino de Jesus é um reino eterno e não vai ser dado a nenhum outro, né? Ninguém vai receber posteriormente um outro trono. É um reino que Jesus vai governar para todo sempre, tá certo? Aí, aqui, quando o apóstolo Paulo fala isso, parece uma contradição completa sobre esse entendimento que para nós é comum. Mas aqui entra a parte fundamental que, para mim, é o que muda tudo. Quando ele entrega o reino a Deus o Pai, acontece um processo que no posterior... Eu vou ler aqui o texto para poder explicar melhor, porque faz parte de um outro texto aqui, mais abaixo. Vou ler aqui para os irmãos. Ó. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, mas quando diz que todas as coisas ali estão sujeitas, claro que se acentua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Para vocês que não sabem o que significa acentuar, significa excluir, né? Ou seja, todas as coisas estão debaixo dos pés de Cristo Jesus. Todas as coisas. Seja anjo, seja principado, seja potestade, seja império, seja todas as coisas. Menos o próprio Pai. Porque aquele que... claro que estas... vamos lá. Claro, esta que se acentua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Quem foi que sujeitou a Cristo todas as coisas? Ou seja, quem deu a Cristo todas as coisas? Foi o Pai. E esse é excluído dessa equação. Ele é mais ou menos como uma empresa que Deus é o dono e ele contratou um CEO, um gerente para gerenciar. E esse gerente é o seu filho Jesus Cristo. E ele está nesse governo. No final de tudo, esse filho entrega novamente o reino ao Pai. Mas com um propósito. Vamos ver lá qual é esse propósito. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aqui que mora a questão que eu ia falar anteriormente. O propósito de Cristo governar até um ponto específico no tempo e depois devolver o reino a Deus. O reino a Deus não é um sistema, não é um monte de casa, não é nada disso. O reino de Deus é cada um de nós. O povo dele, a igreja é o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós. Nós somos o reino de Deus. Nós somos o reino de Deus. Então, quando Cristo nos apresentar, nos der a Deus, né? E ele também vai se doar a Deus, como o apóstolo Paulo fala, o próprio Filho se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas. Quando acontece isso, é para que haja um propósito. Sabemos que Deus habita corporalmente em Jesus. Corporalmente em Jesus. Deus habita corporalmente em Jesus. Mas na igreja, Deus não habita corporalmente, Ele habita por meio da fé. O seu Espírito em nós habita por meio da fé. Então, nós acreditamos
que por meio da fé, aquilo que está em Jesus como uma realidade também acontece em nós por meio da fé. Mas quando Cristo entrega o reino a Deus, acontece que esse entregar nós a Deus é o ponto específico da nossa transformação, da nossa ressurreição. A gente ressuscita e somos transformados. A imagem exata de Jesus, porque fala também em João, na primeira epístola de João 3, que fala que quando ele se manifestar, nós seremos igual a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Então, quando Jesus se manifestar, nós também seremos manifestados juntamente com ele. E isso aqui é o que se diz quando ele diz que vai apresentar a igreja a Deus. Ele vai sujeitar o reino a Deus. E acontece aqui um fato muito glorioso. É que quando ele apresenta a igreja a Deus, acontece que a transformação do corpo, a imortalidade passa a reinar em todos nós, igreja. E Deus que habita corporalmente em Jesus, habitará em todo o seu corpo, que é a igreja. Todos nós que cremos em Jesus, que guardamos a sua palavra, também participaremos integralmente da sua divindade. E aí que mora um glorioso propósito e promessa de participar da mesma natureza de Jesus. Nós seremos participantes da mesma natureza. Nós, por meio da fé, de acordo com o apóstolo Pedro, já participamos da divindade. De acordo com o apóstolo Paulo, nós já provamos o Espírito Santo, né? Mas de maneira integral, de maneira completa, assim como Jesus, ainda não. Mas quando ele entregar a nós a Deus e a se sujeitando também a Deus, da maneira como eu estou expondo aqui, todos nós, ele como a cabeça, Jesus, e nós como seus membros, vai ficar de uma maneira mais unificada. O Espírito de Deus, que Deus é Espírito, o Espírito de Deus não é um Espírito, a parte de Deus é Espírito. Esse Espírito tanto habitará, como habita, né, em Jesus, habitará corporalmente em todos que faz parte do seu corpo, que é a igreja. Todos nós faremos parte dessa família unificada com o mesmo propósito, a mesma natureza, os mesmos pensamentos, para governar tudo aquilo que é de Deus. Porque, como o apóstolo Paulo disse, se ele nos deu Jesus Cristo, por que não também nos dará com ele todas as coisas? Quando fala todas as coisas, fala todas as coisas que ele criou, seja céu, seja terra, seja potestade, seja principado. Todas as coisas ele já nos deu. E por meio da fé, o apóstolo Paulo diz que nós já estamos assentados em Cristo Jesus. Já estamos assentados nas regiões celestes. Sabemos que Jesus está acima de todo principado e potestade. Então nós estamos já assentados em Cristo. Já estamos assentados em Cristo, acima de todo poderio, todos os anjos, todos os principados. Mas isso acontecerá de maneira real quando ele se manifestar e a gente ser transformado e acontecer essa fusão, essa simbiose, essa unicidade, né, de Deus com o homem. Que o propósito de Deus sempre foi esse: habitar o homem. O homem vai ser não somente um representante de Deus, ele vai ser a expressão exata da glória de Deus no universo. Essa foi o propósito inicial e é o propósito que foi revelado em Jesus. Tudo aquilo que Jesus é, nós somos, de acordo com o apóstolo João na sua epístola. E aquilo que ele se tornar, nós também nos tornaremos. A questão aqui é a seguinte: um vai ser cabeça, nós já sabemos quem é a cabeça desse corpo, é Jesus. E outros são braços, pernas, mãos. E aí acontece essa divisão, mas todos nós fazemos parte do mesmo corpo, temos propósito diferente.
Aí que também é aquela divisão que o apóstolo Paulo fala, que alguns têm a glória do sol, a glória das estrelas, e as estrelas que diferem de brilho. Alguns são como ouro, outros são como palha, outros são como feno, outros são como madeira. E assim cada um tem um tipo de glória. É essa glória que vai ser manifestada na revelação de Jesus. E aí esse tipo de analogia que o apóstolo Paulo fala também, trata-se daquilo que a gente vai ter como governo, aquele que o nosso papel, vamos dizer assim, nosso papel no reino universal de Deus. E isso é muito glorioso, muito importante, muito. As pessoas não se atentam a isso, mas essa é a promessa. Essa é a promessa que Jesus fez para nós. E vamos continuar aqui um pouquinho mais, ó. Porque estamos nós também até agora em perigo. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se, como homem, combati em Efésio contra as feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos engane, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai juntamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. Né? Aí aqui entra a questão, eu vou estar com 21 minutos, mas eu quero me alongar um pouquinho a mais, tá bom? Aqui, ó, veja só. Ele fala o seguinte, ó: mas alguns dirão, como ressuscitarão os mortos e com que corpos virão? Insensato, o que tu semeia não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeia, não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como quer, e a cada semente seu próprio corpo. Nem toda carne é carne, nem a mesma carne, mas uma é a carne do homem, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e a outra das aves. E há corpo celeste e corpo terrestre, mas uma é a glória do celeste e outra a dos terrestres. Um a glória do sol e outra a glória da lua, e outro a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscita em corrupção. Semeia-se em ignomia, ressuscita em glória. Semeia em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se com corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo, o Senhor, é do céu. Qual é o terreno? Tais são os terrenos. E qual é o celestial? Tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do terreno, também assim traremos também a imagem do celestial. Aqui, é claro, aqui eu teve um debate que eu tive com alguns irmãos, que eles falam: não, nós vamos ressuscitar no mesmo corpo. Eu disse: não, irmão, a gente não vai ressuscitar no mesmo corpo. A gente vai ter um outro corpo. Vai acontecer uma ressurreição. Mas carne e sangue não herdam a vida. Carne e sangue não herdam a vida. É o que também o apóstolo Paulo fala bem aqui abaixo. Ó. E agora diga, irmão, isso, que a carne e sangue não herdam o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Ou seja, esse corpo natural que você está tendo aí, e eu estou tendo aqui, ele não vai nem ver a glória de Deus, ele nem tem capacidade disso. Então a gente já tem uma casa preparada por Deus que a gente vai ocupar quando a gente ressuscitar. Quando a gente ressuscitar, nós já temos uma casa feita por Deus. Isso para aqueles que morrerem. Eu estou falando para os que estão mortos, aqueles que, se nós morremos, quando nós voltarmos em glória, a gente não vai entrar nos sepulcros, né? Como aquela figura de imagem que a gente tem na cabeça, e um monte de zumbi saindo dos túmulos, e aí vai todo mundo ser arrebatado dos túmulos. Não é assim. Esse corpo humano, ele vai continuar no pó, porque ele não presta para nada, né, nesse sentido.
Deus vai dar um corpo já glorificado para todos aqueles que morrerem nele. Os vivos, ao contrário dos mortos, vão ter a mesma experiência de Jesus. Que Jesus não viu corrupção. Ou seja, Jesus não viu corrupção. O seu corpo não apodreceu. Ou seja, ele não teve necessidade de trocar de casa. É basicamente isso. O que aconteceu com Jesus e acontecerá com os demais irmãos que estiverem vivos na vinda de Cristo é que acontece uma transformação. Aquele corpo corruptível será revestido. O que é revestido? É uma roupa por cima de outra roupa, revestido de uma imortalidade. E assim, até o ponto de que o mortal seja integralmente absolvido pela vida. Ou seja, o mortal, esse corpo mortal que a gente tem, ele vai basicamente mudar de forma, ele vai deixar de existir para se transformar em outra coisa. Tá certo? E aqui entra aquela questão, alguns irmãos ainda podem ficar pensando, não, mas eu não concordo com o irmão. Mas o apóstolo Paulo fala o seguinte, olha, o que semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando uma semente morre, não nasce a mesma semente, nasce um corpo apropriado. Ou seja, quando a semente morre, ela dá um fruto, ela dá uma árvore diferente. Ou seja, não é igual a semente, é diferente. Ou seja, uma semente é pequenininha, uma árvore é imensa, tem tronco, tem folhas, ou seja, a glória de cada um é diferente. Esse corpo ainda é um corpo de semente. Quando a gente morrer, o corpo que vai vir não é esse corpo, vai ser um corpo que Deus já tem preparado para nós, né? De acordo com aquilo que a gente já fez, de acordo com aquilo que Deus já designou para a gente. Por exemplo, todos nós somos salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Tudo bem, é assim. Acontece que a salvação é por meio da fé. A glória já é o contrário, cada um recebe de acordo com o que tiver trabalhado. Ou seja, aquele que muito ensina a justiça refugirão como o sol, né? Sempre e eternamente, disse lá o profeta Daniel. Ou seja, cada um vai receber de acordo com o trabalho feito, né? A questão de salvação é por meio da fé, não é uma coisa que depende da gente, é uma coisa que depende de Deus. Mas o galardão é o que depende da gente, não depende do seu esforço para conquistar algum tipo de trabalho. Por exemplo, a mesma parábola que Jesus dá o dinheiro, né? Para que as pessoas investirem. Uma pessoa pegou e botou no banco para render juros, outras investiram, sei o que, fizeram um monte de coisa. Outro guardou com medo do seu senhor. Quando ele voltou, não tinha mais nada. E ele, por que você não colocou no banco para quando eu tivesse pelo menos alguns juros? Né? E esse Deus repreende ele. Ou seja, o que a gente ganhou de Deus, a salvação, ela tem que ser desenvolvida em nós a ponto de transformar aquilo que a gente já recebeu em um dobro, em conhecimento, em obras de justiça, em tudo aquilo que é a vontade de Cristo, né? A vontade de Deus. Então, se a gente não exercitar esta obra, a gente não vai colher a obra que não plantamos, né? Então, é isso que acontece. E esse grão, ele precisa morrer para poder dar lugar, o espaço para um outro corpo. E cada corpo vai vir de acordo com o que Deus determinou. De acordo com o trabalho de cada um. Alguns vão construir a casa sobre... aliás, todos temos que construir a casa sobre Cristo. É o que o apóstolo Paulo fala lá no capítulo 3, se não estou enganado, aqui do mesmo capítulo, mesmo texto de Coríntios, né? Mas cada um constrói a casa sobre Cristo, mas alguns constroem um edifício de ouro, outros de madeira, e assim por diante. Mas todos estamos construindo um edifício sobre o mesmo fundamento. Ou seja, cada um sobre o mesmo fundamento está construindo um edifício diferente. E esse edifício não é algo fora de você. É você, entendeu? É o conhecimento, é a experiência, é a obra, é a intimidade com Deus e com o próximo. E tudo isso tem um valor. E esse valor vai ser manifestado em uma glória que o seu corpo vai receber. Né? A questão
também lá do Apocalipse 21, aquela glória, quando você lê lá, o anjo é específico, leva João e diz o seguinte: olha, eu vou mostrar para você a esposa, a noiva do Cordeiro. E começa a descrever uma cidade que tem ouro e cristal, um mar de vidro, não sei o que, não sei o que. E as pessoas ficam achando que ali é uma cidade como uma cidade qualquer. Mas que tem ouro, que tem isso e aquilo. Mas aquilo ali não é uma cidade. Aquilo ali é o povo. Aquelas colunas são a gente, são o povo de Deus. Aquelas pérolas são nós. Tudo aquilo ali faz parte de uma figura simbólica da construção daquilo que nós somos em Deus, né? E aí que entra as partes complicadas, né? Que muitas pessoas não aceitam, não querem aceitar esses pequenos detalhes que eu falei aqui, mas que eles têm uma grande importância, um grande valor. E quando você lê o primeiro texto aqui, né, sobre a ressurreição, e aqui sobre a transformação, porque primeiro aqui ele fala sobre a ressurreição, e posteriormente ele dá uma explicação, ele faz a pergunta como quem já sabe que alguém vai fazer uma pergunta tola, né? Mas não, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Essa é a pergunta do insensato. Eles, que tu semeia não é edificado, se primeiro não é. E quando semeia, não semeia o corpo que há de nascer. Ou seja, quando você semeia uma semente, não vai nascer uma semente enorme, tá bom? Vai nascer um pé de planta, um pé de árvore, né? E assim por diante. Assim, você pode compreender de fato o que a gente vai ser e a glória com que nós vamos ter. Eu vou parar por aqui porque já está com 31 minutos, tá bom? Talvez eu faça uns cortes para ficar melhor de vocês acompanharem. Mas vocês tenham compreendido. Se vocês gostarem desta explicação, curtam, compartilhem. Se vocês tiverem um ponto de vista diferente, vocês podem também compartilhar conosco aí nos comentários, tá bom? Fique à vontade. E que a graça de Jesus Cristo esteja sobre vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!